Olá pessoal, meu nome é Jonatas Oliveira e hoje vou falar um pouco para vocês sobre defeito do produto. Nesse vídeo nós vamos ver o que é defeito e o que devemos fazer quando constatamos um defeito no produto. Qual o prazo para reclamar de algum defeito, qual a diferença entre vício e defeito pela lei e quais as dificuldades que o consumidor passa para comprovar esse defeito e chegaremos às nossas conclusões. O produto está com defeito, o que devo fazer? O primeiro passo é levar o produto para uma assistência técnica ou mesmo informar esse defeito ao lojista, onde nós adquirimos aquele produto. O lojista, ele é responsável solidariamente com o fabricante, ou seja, tanto o lojista como o fabricante têm a responsabilidade de corrigir um defeito que exista. Inclusive, a lei determina que o lojista e o fabricante precisam resolver o defeito ou vício, como nós vamos ver mais para frente, em até 30 dias. E aqui nós temos o prazo, que é o prazo para você reclamar desse defeito. No direito consumidor, nós temos 30 dias para reclamar de produtos que estejam com defeito, que sejam produtos não duráveis. Então, produtos não duráveis é 30 dias para reclamar daquele defeito, a partir da ciência do defeito. Para produtos duráveis, são 90 dias a partir da ciência do defeito. Agora vamos para uma definição importante pela perspectiva da lei. A lei diferencia vício e defeito. No português, basicamente, e no linguagem coloquial, basicamente são a mesma coisa, mas para um efeito jurídico, nós diferenciamos esses dois sinônimos e um representa coisas diferentes. Vício é aquele defeito que nós estamos mais habituados, é algum defeito no produto. Então, por exemplo, uma lâmpada que não acende bem, um liquidificador que não funciona, e um notebook que não liga, são que nós estamos mais habituados a ver. Um defeito, ele é um vício maior, porque um defeito, pela lei, ele é um problema que tem naquele produto que ele é tão grave que ele afeta outros produtos ou pessoas ao seu redor. Nós podemos também definir como um problema naquele produto que acarreta um perigo na segurança. Então, por exemplo, um prédio que tem uma rachadura muito evidente que a Defesa Civil determine a interdição e diga que há risco de desmoronamento. Nesse caso, nós estamos diante de um defeito, porque além de ter um problema naquele prédio, que é a rachadura, ela gera outros problemas, como, por exemplo, problema na estrutura do prédio, risco de desmoronamento e atingir pessoas e danificar a propriedade dos vizinhos que estão por perto, cair entulho em cima de carros que estão pela vizinhança. Tudo isso são efeitos externos que aquela rachadura causa no seu redor. Então, diante disso, estamos visualizando um defeito. Quais as dificuldades que o consumidor enfrenta para a demonstração do vício ou do defeito? Bom, antes de tudo, a dificuldade maior no direito do consumidor é a dificuldade de provas, porque o consumidor, como uma pessoa leiga, não tem normalmente capacidade técnica de explicar a causa de um defeito. E para se explicar um defeito, normalmente se precisa explicar a causa dele. Muitas vezes não é um defeito tão visível assim. Por isso que a lei trata da inversão do ônus da prova, que é a obrigação do fabricante ou do lojista provar que agiu de boa fé, que fez tudo possível para resolver o problema, ou então provar que não há defeito, que não há problema em determinadas hipóteses. Por isso, é muito importante que o consumidor salve todos os protocolos de atendimento, dê preferência a se comunicar de forma escrita, porque assim ele terá provas do que ele tratou, provas do que o lojista falou, dê preferência, se possível, a fazer um laudo técnico na assistência técnica, que na maioria dos casos é uma boa fonte de prova. Quando se consegue atestar pelo laudo da assistência técnica que realmente há algum defeito. Portanto,
A produção de provas no direito do consumidor nunca é tão fácil, mas seguindo esse passo a passo de dar preferência à linguagem escrita, fazer recolhimento de provas documentais, não jogar fora os documentos comprovantes de pagamento e, a todo momento, colocar de preferência numa linguagem escrita que está tentando resolver o problema, que está agindo com boa fé, isso demonstra a bons olhos para os juízes e tribunais que o consumidor está agindo de boa fé e que realmente ele fez tudo possível para resolver o problema e por uma ação negligente do fabricante, do lojista, aquele problema não pode ser resolvido. São condutas importantes a serem adotadas pelo consumidor. O que acontece muitas vezes, o grande problema dos consumidores é entrar com um processo que ainda não está pronto para iniciar. Então, o consumidor não tem prova suficiente, ele quer resolver aquele problema, ele acha que está sendo violado, e muitas vezes está sendo violado mesmo, seu direito está sendo violado, e ele pensa que o juiz simplesmente vai acreditar em tudo que o consumidor está dizendo e vai dar o deferimento da causa, que não é como ocorre. Primeiro é preciso juntar essas provas, porque você vai passo a passo estabelecendo a realidade, porque você consegue extrair do lojista, muitas vezes, uma confissão, como, por exemplo, você afirma que o produto está com defeito. Em algum determinado momento, o lojista escreve, realmente constatamos que o produto está com defeito. Isso já é uma mensagem extremamente importante para o processo, porque o juiz, a partir dessa confissão, que o lojista verificou que realmente há defeito, o juiz já não vai ter dúvida se há defeito ou não. Que num processo judicial, a primeira coisa que a parte realega é que não há defeito. A única outra hipótese para conseguir comprovar que há algum defeito seria um laudo técnico, que é muito mais difícil de conseguir. Então, esses passos são importantes, por isso nós sempre lembramos, é preciso juiz, quando se tem a intenção de propor uma ação judicial, de um auxílio de um profissional do direito, um advogado de sua preferência, para auxiliar nesse passo a passo, que sempre é muito importante. É isso, pessoal. Deixo meus contatos para a disposição de vocês, para alguma dúvida, sugestão, ou então alguma questão que vocês queiram resolver, que eu analisarei com calma e todo carinho, tentarei resolver da melhor forma possível. É isso. Tchau, tchau. Fique com Deus.